Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui agora ao nosso conteúdo de Direito Administrativo 2, né? Finalizamos a parte de licitações e agora passamos para a parte de contratos administrativos. Matéria mais tranquila, sequência uma da outra, né? Finalizada uma licitação, vai ter que ser entabulado um contrato administrativo. Então, vamos dar uma explanada aí, sigam o material escrito, resolvam as questões que aí não vamos ter dificuldades, né, ao longo desse período, beleza? Então vamos lá? Contratos administrativos, né, nada mais, nada menos, figura, né, as conexões que tiverem natureza contratual e que forem submetidas aos princípios e normas do direito administrativo, né, é o que são chamados de contratos administrativos. Então, essas relações estabelecidas pelo poder público, né, com os particulares, além de criar vínculos especiais, né, eles podem ser de colaboração intragovernamental. Então nós temos exemplos de contrato administrativo, né? São eles aí: concessão de serviço público, parceria público-privada, contrato de gestão, termo de parceria, contrato de gerenciamento. Então são todos exemplos, né, de contratos administrativos que são entabulados aí entre pessoas jurídicas e administração públicas, ou ainda, né, pessoas físicas, particular e administração pública. Mas qual que é o conceito de contrato administrativo? O conceito de contrato administrativo nada mais é que o ajuste celebrado entre a administração pública, agindo nessa qualidade, e terceiros, que são esses que eu acabei de falar, ou somente entre entidades administrativas, submetido ao regime jurídico administrativo para consecução de objetivos de interesse público. Beleza? Ajuste estabelecido entre a administração pública, que age nessa qualidade, e terceiros, ou apenas entre entidades administrativas, submetido ao regime jurídico administrativo para a consecução de objetivos de interesse público. Beleza? A competência para entabular esses contratos administrativos é a competência concorrente. Então, cabe à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar sobre licitações e contratos administrativos. Beleza? Então, vamos tentar dividir essa aula em dois ou três módulos, e aí a gente vai ver como é que a gente consegue prosseguir. Então, contratos de administração e contratos administrativos. Cabe aqui uma observação. Existem contratos celebrados pela administração pública que não são considerados contratos administrativos, certo? Então, essa observação que deve ser feita, nem sempre são todos chamados contratos administrativos. É conveniente diferenciar o gênero contratos da administração, né, que são todos aqueles firmados pela administração pública, incluindo os regidos pelo regime de direito privado, e os contratos administrativos, que são o quê? Somente aqueles que estão submetidos ao direito administrativo. Segunda observação que cabe a ser feita é entre o termo contrato e convênio. Contratos administrativos são caracterizados pela existência de interesses contrapostos, o interesse de um lado e o interesse de outro. Lembra daquela situação lá pura do contrato, aquele objeto, aquele sinalagmático, beleza? É o caso da concessão de serviços públicos, contrato de obra, contrato de fornecimento. Um precisa do lado, o outro precisa do outro, né? Há interesse de ambas partes. Do outro lado, temos os convênios, que são ajustes firmados entre a administração para mútua cooperação e com ausência de contraposição de interesse. Ou seja, mútua cooperação, né, diferente do que? Da contraposição de interesse. São exemplos: termo de parceria, o consórcio e o convênio entre, né, os entes federados. E aí cabe ressaltar o artigo 241 da Constituição Federal, que fala que a União, os estados, os DF, os municípios disciplinarão por lei os consórcios públicos
e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada dos serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Nós estamos vendo nos dias de hoje, da situação da pandemia do coronavírus, né? O Estado assumindo alguns hospitais municipais, né? Para poder, né? Manter a continuidade dos serviços prestados. Não adianta ter um hospital lá, sendo que não tem capacidade de atendimento para uma pessoa que tiver uma complicação aguda pulmonar. Então é um exemplo, né, bastante atual dessa situação entre o que? De parceria, de convênio entre os entes federados. Beleza? Tranquilo? Então vamos prosseguir. Doutrinariamente, jurisprudencialmente, né, se a administração decide firmar termo de parceria com a entidade do terceiro setor, se houver pluralidade de interessados, né, a escolha da entidade a ser favorecida pela parceria deve ser precedida de procedimento seletivo simplificado. Nos outros casos, só observação, nos outros casos sempre tem que haver o quê? Tem que ser precedida, a celebração do contrato tem que ser precedida por uma o quê? Licitação. Os contratos administrativos firmados sem observância de prévia licitação possuem defeito no plano da existência. Ele é considerado inexistente, ele é considerado inválido, ele é considerado o quê? Ineficaz. Quais são as normas aplicáveis? Né, à disciplina dos contratos administrativos? Estão lá. Primeira delas no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 27, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas, diretas, autárquicas, fundacionais da União, Estado, DF, municípios, obedecido ao artigo 37, inciso 21, né? E para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Um pequeno resfriado aqui, gripezinha de nada, né? Assim espero. Mas vamos ver. Não pode parar. E o que diz o artigo 37, inciso 21? Só um parênteses aqui, né? Falar, não sei nem o que é pior. Você falar em público, tá todo mundo te vendo, ou você falar para uma câmera que pode estar vendo, o mundo pode estar vendo, né? Então, definitivamente eu prefiro falar pessoalmente, tá? Porque desse jeito aqui você não sabe quem é que tá ali por trás desse vídeo, né? Não sei a cara que você tá fazendo agora, uma cara de espanto, uma cara de alegria, uma cara de nojo, né? Mas vamos lá. Artigo 37, inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições entre todos os concorrentes, com cláusula que estabeleça obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Esses dois artigos, artigo 21, artigo 22, inciso 27 e artigo 37, inciso 21, beleza? Já no plano infraconstitucional nós temos a lei, né, 866, que trata das licitações e a aplicação subjetiva dos princípios, né, da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, né? Lembrando que essa lei é válida para os 3 poderes estatais. E nós temos uma série de leis, a 8.883 trouxe alteração na lei de licitação, 8987, 9637, que trata dos contratos de gestão, a 9790, que fala sobre o termo de parceria entre a União e as organizações da sociedade civil, as OCIPs,
A 11079, que fala sobre as parcerias público-privadas, né? A 11107, que fala sobre os consórcios públicos, e por fim, a última 12232, que fala sobre as normas gerais para licitação e contratação de serviços de publicidade dos governos. Então, cabe a gente decorar isso aqui, são normas que tratam sobre os contratos administrativos, beleza? Passando para frente, nós temos aqui quais são as características dos contratos administrativos. Lembrando que os contratos administrativos são estudados em sua especialidade porque eles se diferem dos contratos privados. Então, as mais importantes são as seguintes. Primeira característica, são submetidos ao regime do direito administrativo, logo aos princípios e normas de direito público. Segunda delas, é a presença da administração em pelo menos um dos polos. Não tem como ter contrato administrativo sem a administração de um dos lados, certo? Então tem que ficar em um dos lados, né, do polo. Desigualdade entre as partes. Olha só, a gente está falando de um contrato em que as partes são desiguais. O contrato administrativo é assim, né? Eles não estão em posição de igualdade, né? A primazia do interesse público sobre o particular, né, coloca a administração como parte mais relevante, né? E a administração pública está no outro patamar, né? No patamar de verticalidade ali acima do contratado e é superior, né, diante do particular. Mutabilidade, quarta diferença. Diferentemente do que ocorre no contrato de direito privado, né, que vigora o princípio dos contratos deve ser cumprido segundo o pacta sunt servanda, no direito administrativo, né, a legislação autoriza a administração pública que promova a modificação unilateral das cláusulas do contrato, que é decorrência da outra característica, né? Só que tem uma observação. Os dispositivos que tratam de remuneração do particular nunca podem sofrer alteração unilateral. Então, no que toca à remuneração do particular, não poderá sofrer alteração de forma unilateral. Presume-se o quê? A anuência do contratado. Quinta diferença, a existência de cláusulas exorbitantes. As cláusulas exorbitantes, né, são disposições contratuais que definem poderes especiais para a administração, né, dentro do contrato, colocando ela em posição de superioridade em relação ao contratado. Quais são exemplos de cláusulas exorbitantes? Temos a possibilidade de revogação unilateral do contrato por razões de interesse público, eu não quero mais. 2. A alteração unilateral do objeto do contrato, não, agora eu quero é isso, não quero aquilo. E 3. A aplicação de sanções contratuais. Descumpriu sanção e mete o pau. Beleza? Quinto ponto. Sexto ponto, formalismo. O contrato administrativo não tem forma livre, certo? Ele deve observar os requisitos tanto intrínsecos quanto extrínsecos. Não existe a forma verbal, a forma deve ser estritamente, né, escrita. Né? No caso de pequenas compras e pronto pagamento feitos em regime de adiantamento, né, a lei, por outro lado, admite, olha só, um contrato administrativo verbal, caso de pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento, tá? Quais seriam essas compras? São compras de até R$ 8.800. Beleza? Gente, não é assim, passa lá que eu recebo, não. Não tem um contrato, mas tem, né, a nota fiscal da venda do serviço que é gerada e é empenhada para poder ser posteriormente o quê? Paga. Quais outros requisitos? São 9. Bilateralidade. Assim como o privado, né, prevê obrigações para ambas partes. Comutatividade. Existe uma equivalência de obrigações entre, né, as partes contratantes. E por fim, confiança recíproca, né, a boa fé.
né? Então, o contrato administrativo ele é personalíssimo, né? Ele é in turto personae, né? Isso porque o preenchimento de determinadas exigências subjetivas foi decisivo para determinar a escolha do contratado. Por essa razão, a subcontratação total ou parcial não prevista no edital, ela implica, né, na rescisão contratual. Ele não pode, ganhei a licitação, fez o contrato, vou subcontratar. Não, se não tiver previsão no edital, você não pode. Você ganhou porque era você, não era o terceiro. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos passar para frente? Então vamos lá. Diferença em relação aos contratos privados. Essas são as características do contrato administrativo. Em que eles diferem do contrato privado? Os administrativos, né, possuem regime jurídico bastante diferente daqueles aplicáveis aos contratos privados. A doutrina destaca especialmente os seguintes elementos de distinção. Primeiro, a aplicação dos princípios e normas de direito público. 2. A desigualdade entre as partes. 3. A mutabilidade. E 4. A defesa do interesse público. Assim, as principais diferenças entre os contratos administrativos e os contratos privados podem ser resumidas. Contrato privado aplica-se ao direito privado. Contrato administrativo aplica o direito público. Contrato privado, normas gerais previstas no Código Civil. Contrato administrativo, normas gerais previstas na Lei de Licitação. Exemplo de contrato privado, compra e venda, simples, comodato. Exemplo de contrato administrativo, concessão de serviço público, consórcio público, parceria público-privada. Igualdade entre as partes, lá nos contratos privados é horizontal. Nos contratos administrativos, a administração ocupa a posição de superioridade, né? Aquela verticalidade. Cláusulas imutáveis. Contrato privado, né? Pacta sunt servanda. O que a gente combina prevalece. Já que nos contratos administrativos prevalece o quê? A mutabilidade, certo? Unilateral das cláusulas previstas pela administração. Por fim, né? Nos contratos privados ocorre a defesa dos interesses privados, enquanto nos contratos públicos ocorre a defesa do interesse público. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Bora pra frente. Lá no material tem algumas aplicações, algumas interpretações do doutrinador Eli Lopes Meireles que cabem vocês, né, darem uma lida, mas que a gente não vai ficar a ter aqui a aula para não ficar desgastante. Então a gente volta agora a pouco com os sujeitos do contrato, beleza? Fiquem com Deus, até daqui a pouco.